esses 4 capítulos, tá bom? Eu quero fazer uma breve oração para começar e depois a gente vai prosseguir com isso. Vamos orar então? Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de participar de um projeto de formação de irmãos que pretendem servir melhor o Senhor na Igreja de Cristo. Nós te louvamos por causa dos oficiais de nossa igreja, porque têm sido chamados ao trabalho voluntário, ao serviço, ao ministério abnegado, que o Senhor dê a eles desejo de conhecer melhor a sua fé, a sua história, para que sirvam mais adequadamente a nossa igreja. Pedimos agora a tua bênção sobre os conceitos que iremos estudar, que são tão preciosos, porque provém da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu não vou fazer introduções sobre a Confissão de Fé de Westminster, assumindo que alguém tenha feito isso antes. Esse é um documento escrito no século XVII, tem um contexto específico numa igreja que está sendo reformada, né? A igreja da Inglaterra está buscando reforma e por influência do movimento dos puritanos, então resolve ressaltar alguns pontos que ou não eram conhecidos, não eram cridos, ou estavam sendo anuviados por conta de tendências meio católicas na igreja anglicana. Então, a gente vai lidar com alguns capítulos aqui que são bastante interessantes e eu quero tentar trazer aplicações para vocês. Como é que nós vamos fazer? E peço que quem está acompanhando a nossa aula perceba isso. Nós vamos colocar o texto da Confissão de Fé e a gente vai ler partes dela e aí a gente vai trabalhando alguns pontos que estão aí, tá bom? Então, vamos começar com o capítulo 18, vamos fazer um a um. É o capítulo 18, que é o capítulo sobre a certeza da graça e da salvação, e aí a gente vai caminhar por algumas coisas que são mais sólidas, em termos de mais conteúdo ou mais desafiadoras para nós. Algumas coisas são mais simples. Vou dar um exemplo. Vamos começar com capítulo 18, parágrafo 1º e o 2º. O primeiro eu nem coloquei aqui, porque lida com uma coisa que a maioria de nós não tem dificuldade. Se nós crescemos num contexto de igreja evangélica, não precisa nem ser presbiteriana, mas mais especificamente na igreja presbiteriana, a gente sempre ouviu sobre a legitimidade de falar que nós temos certeza da nossa salvação, né? Isso é legítimo, a Escritura fala disso e escreve para que a gente tenha certeza. Então essa é uma parte que nós não temos dúvida. O segundo parágrafo, porém, eu resolvi escrever aqui porque ele fundamenta essa certeza e tem uma lição preciosa para a gente começar a ponderar. Qual é a base? Quais são as bases dessa certeza? Então eu coloquei o texto aí e eu vou ler e enfatizar para vocês as coisas que são mais importantes nesse texto. O texto fala: esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, o texto fala que essa certeza não é mera persuasão, mas ela é fundada, por isso que eu estou falando de bases, olha só. Qual é o fundamento dela? Então eu quero falar de 2 tipos de fundamento. Quando a gente está treinando pessoas novas na fé, e a gente ensina sobre Jesus Cristo, nós estamos discipulando, ou de repente até nos estágios bem iniciais de testemunho, de evangelização, quando a gente começa a perceber as pessoas sendo mudadas pelo Espírito de Deus, um passo importante é a gente aprender a certificá-las no caminho. Inclusive o apóstolo João ensina a gente a fazer isso, porque ele escreve o evangelho para que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele escreve a primeira carta para que a gente saiba que a gente crê, para que a gente tenha segurança. Se você depois for olhar para o capítulo 5 de 1 João, lá o versículo 13, você vai ver que ele está dizendo assim: eu escrevi essas coisas para que vocês tenham certeza. Né? Então, João está fazendo exatamente esse trabalho de discipulado. O evangelho é a exposição da obra de Cristo, da vida e obra de Cristo enquanto esteve entre os homens, né, aqui na terra, para que alguém creia,
Mas depois que ele crê, tem uma série de desafios. Aí ele vai fortalecer a fé. Então o capítulo 18 tem muito a ver com fortalecer a fé. E eu quero que vocês que estão nos ouvindo aprendam isso, percebam isso, tá? Essa certeza da fé. Eu vou parar de compartilhar aqui só um pouquinho, Beduane, porque eu esqueci de tirar o nosso WhatsApp e eu não quero que fique esse barulho. Então pronto, agora vai ficar mais fácil a gente não ter o barulho do WhatsApp. Ok, então vamos lá. Qual é o fundamento? O fundamento, ela é fundada sobre o quê? Vamos lá, vamos prestar atenção nisso. Primeira coisa, divina verdade das promessas de salvação. De fundamento objetivo, externo ao nosso coração. É aquilo que está na palavra de Deus. E olha que interessante, o que vem na sequência é na evidência interna daquelas graças. O que são aquelas graças? E a ideia é assim, será que eu vejo fé no meu coração? Aquilo que o pastor ensina sobre confiar em Deus? Será que eu vejo arrependimento pelos meus pecados? Será que eu vejo obediência à lei de Deus? Claro que essas coisas não são perfeitas, mas existe evidência disso no meu coração? Isso também ajuda a fortalecer a minha certeza. Fala, inclusive, do testemunho do Espírito, que certifica que eu sou filho de Deus, ó, testemunho da adoção, que testifica que nós somos filhos de Deus. Mas o que eu quero enfatizar a vocês que são presbíteros, ou em treinamento, ou já são presbíteros, é que quando a gente trabalha com alguém que está começando a caminhar na verdade de Deus, no caminho de salvação, a gente precisa ensiná-lo, e mesmo aquele que tem angústias internas, precisa ensiná-lo a fundamentar a sua certeza, principalmente voltando os olhos para as Escrituras. Porque se ele focar demais no desempenho espiritual dele, frequentemente ele vai se ver falho, ele vai se ver inapto. Aí ele vai dizer assim, presbítero, eu não sei se eu sou de Jesus, porque ele está focado no desempenho espiritual. Então a nossa confissão de fé, com muita sabedoria, diz assim, primeiro fundamento, e quando ela coloca em primeiro lugar é porque é o primeiro, é o mais importante. Os outros fazem parte, mas esse é importante, você tem que começar com esse. Se você não focar na divina verdade das promessas de salvação, você vai focar só nas coisas que você faz espiritualmente. Só que a Escritura diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A Escritura diz que quando nós o buscarmos de todo o coração, ele vai nos receber. Ele diz que quando a gente bate a porta, ele atende. Quer dizer, são todas expressões de clamor quando a gente se sente fraco. E não necessariamente expressões de bom desempenho espiritual. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa treinar nas nossas igrejas, os nossos membros a entender. O principal fundamento da nossa certeza é a verdade objetiva de Deus que nos promete salvação pela graça. Então, esse é o principal fundamento. Mas, como a confissão de fé é muito sábia, ela diz, alguém não pode simplesmente dizer, eu creio nessas verdades, pastor, presbítero, eu creio nessas verdades, e não dar evidências, né? Não dar evidências. É claro que esse capítulo foi escrito para falar mais da pessoa que faz autoexame, que faz uma autoanálise. 2 Coríntios 13:5 fala para a gente verificar se nós estamos na fé. Então, Paulo ensina a gente a fazer um autoexame. Ele falou isso para os coríntios, né? E aqui a ideia de uma evidência interna. Mas eu estou aproveitando para dizer que quando a gente fala de certeza da salvação, a gente olha para o objetivo e olha para o subjetivo, nessa ordem de prioridade. O objetivo que está na palavra vem primeiro, o subjetivo vem depois. Tá? Então esse é um ponto importante na hora que a gente está treinando pessoas na fé. Quando a gente está discipulando pessoas, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa primeiro focar nas verdades colocadas na Escritura, mas também ensinar a elas que o próprio Deus testifica a nós.
o próprio Deus, ele nos, o seu Espírito testifica ao nosso Espírito. Isso também é fonte da nossa confiança, tá? Então, essa é a primeira coisa, as bases da certeza. Agora vamos para o próximo slide, para a gente falar sobre uma coisa que nem sempre é bem entendida no nosso meio. E eu gosto muito de falar isso para os meus alunos. Então, Wayne foi meu aluno no seminário e outros ouvem sempre eu falar sobre isso quando eu dou aula no seminário. E agora isso aqui é importante para presbíteros ouvirem, porque vocês fazem parte de conselhos que examinam candidatos à pública profissão de fé. E uma das coisas que a gente foi treinado a falar numa entrevista de profissão de fé é: você hoje pode dizer que se você morrer, você vai estar com Cristo. E é possível, não estou dizendo que é o normal, mas é possível que você tenha alguém diante de você que ainda balance na fé, que ainda tenha dúvidas, que ainda diga assim: eu gostaria de dizer que certeza, mas ainda não, eu acho que eu vou chegar lá, viu, presbítero? Tô caminhando, tô com Jesus. E aí você diz assim: opa, alguma coisa não está certa. Só que quando você fala alguma coisa não está certa, você está notando que essa pessoa talvez esteja fundamentando a sua certeza no seu desempenho e não nas verdades objetivas. Porém, não significa que ela não está preparada para professar a fé. Esse é um ponto importante que eu quero dizer a vocês, que não costuma ser ouvido e praticado nos nossos conselhos de igrejas presbiterianas aí pelo Brasil, que é a ideia de que é possível crentes genuínos terem lutas grandes e difíceis, desafiadoras, com a segurança da salvação. Então, olha o que a nossa confissão de fé diz de forma surpreendente para alguns aqui. Fala que essa segurança infalível, eles não estão falando de qualquer segurança, eles estão falando de uma segurança que provém de maturidade. Ela não pertence à fé essencialmente. Ela não pertence à essência da fé. Por que a confissão de fé trabalha isso? Porque o que ela quer nos ensinar é que eles não estão falando de uma certeza pueril, uma certeza que vai embora. Eles estão falando de uma certeza que é realmente garantidora de paz, mesmo mediante tropeços, mesmo mediante fraquezas, que não questiona. Isso não deve ser esperado de todo neófito. Na verdade, a confissão de fé vai nos dizer que não é normal ter nos neófitos. Portanto, quando a gente questiona numa reunião de conselho que eles têm que ter certeza inabalável, a gente, na verdade, está esperando que alguém que está no comecinho da caminhada tenha uma maturidade que é incomum. Tá errado. A confissão de fé diz que está errado. A gente tem que entender que ela não é da essência da fé. Se ela não é da essência da fé, então olha só o que o parágrafo 4º vai dizer. E aqui é muito interessante, porque isso vale até para crente velho, vamos dizer assim, crente que está na igreja há bastante tempo. Eu vou ler o texto, diz assim: por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída ou interrompida. Como é que eles fazem isso? Como é que ela pode ser abalada, diminuída ou interrompida? Aí eles vão dar exemplos. Primeiro, negligenciando a conservação dela. Certeza da salvação não é uma coisa estática. Você precisa alimentá-la. Se você não a conserva, se você é negligente para com certas práticas cristãs, você corre o risco de ser abalado, né? De ter essa certeza diminuída. Então, negligenciando a conservação dela, é a primeira coisa. Olha aqui, ó. Essas são como é que ela pode ser abalada. Depois, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, tá vendo? Então a ideia é de que se você tropeça, vamos falar de uma coisa comum e infelizmente devastadora, quando um casal na igreja sofre, ou por parte do marido ou da esposa, infidelidade sexual. Quando um dos dois trai o seu cônjuge, ou quando acontece alguma coisa do tipo, estou tendo lutas contra a homossexualidade. Coisas que são graves, que firam a consciência, entristecem o Espírito Santo e podem levar a pessoa a dizer assim: eu acho que eu não sou cristão. Porque não é possível eu ter esse tipo de desejo.
Não é possível ter caído desse jeito. Não é? Então, esse tipo de luta, inclusive que afete a nossa certeza, a confissão de fé ela é pastoral o suficiente para dizer, infelizmente, essa é uma luta do cristão. Ele não está imune a isso. Não ouça essas coisas como quem diz, eu acho que ele não é crente mesmo não, viu, pastor? Acho que ele não está preparado não. Não, isso que acontece, infelizmente, até com cristãos que já são velhos de igreja. O texto continua mostrando, cedendo a fortes e repentinas tentações, e aí fala algo que a maioria de nós não está acostumado a ver, mas os salmistas falam disso. Olha só, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que os temem. Ó, que coisa maluca! Às vezes o salmista tinha essa ideia assim, Senhor, por que o Senhor se virou o rosto contra mim? Jó experimentou isso em meio aos sofrimentos, ele tinha essa impressão de que o Senhor não era favorável para com ele. E eu quero que você entenda que às vezes essa é a experiência do cristão. Ele acha que Deus não está sendo favorável para com ele, Deus retirou a luz do seu rosto. Ele anda em trevas, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele está aflito. E alguns que são mais maduros podem passar pelo vale da sombra da morte e não ter medo. Mas os que são mais neófitos ou os que são fracos na fé têm a sua certeza balançada. Por isso que eu estou dizendo nesse slide a importância da gente entender que essa certeza ela não é essencial à fé. Essa segurança infalível não é essencial à fé. Elas podem ser balançadas. Porém, olha como a confissão de fé é pastoral e cuidadosa. Ela tem um belo contudo. Ainda bem por esse contudo. Eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá no tempo próprio ser restaurada pela operação do Espírito e por meio delas eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Quer dizer, esse contudo é quando a confissão de fé diz assim, não significa que eles perdem todas as características do cristão. Pelo contrário, você pergunta para eles assim, meu querido, mas você ama Deus? Sim, eu amo a Deus. Mas eu não sei se eu amo o suficiente, eu não sei se o dele. Mas peraí, você ama a Cristo e os irmãos em Cristo? Ele fala, claro, eu amo você, presbítero, você foi uma bênção na minha vida. Né? E aquela sinceridade de coração e consciência do dever, eu sei que eu tenho que ser santo. Ele sabe, só que a fraqueza dele mexeu com a sua segurança e a sua paz. Isso acontece. E a gente tem que estar ciente disso para pastorear os nossos irmãos, entendendo que o objetivo da vida cristã madura é chegar naquela segurança infalível. Tá? Agora, como é que a gente chega nela? A confissão de fé fala uma série de coisas, mas eu quero destacar um ponto para ir para o próximo capítulo. A gente não pode negligenciar a conservação dela. A segurança infalível não é uma coisa que vem e fica estática. A gente precisa trabalhar para que nós sejamos certificados no Senhor, dia após dia. E é isso que a gente vai ensinar para uma pessoa que ainda está balançando, alguém da igreja que esteja aflito. A gente precisa norteá-lo no caminho de adquirir essa maturidade e dizer, hoje eu descanso em Cristo. Hoje eu não luto mais contra essas angústias de alma. Tá? Mas elas são reais e elas acontecem na vida de gente genuinamente transformada pelo Espírito. Nós temos que ter essa sensibilidade. Do contrário, a gente vai achar que gente assim nunca está pronta para servir ou para professar a sua fé. E você estaria privando uma pessoa genuinamente cristã de participar, por exemplo, dos sacramentos e de ser fortalecido pelos meios de graça, como é o caso da ceia. Então não faça isso. Trabalhe pastoralmente para que essa pessoa amadureça. Mas o fato dela lutar, mas ainda ter resquícios ou evidências, né, de que ela foi transformada, é suficiente para que ela seja recebida no corpo de Cristo e trabalhada para uma vida de maturidade. Agora vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo é Lei de Deus. Lei de Deus. O que é a lei de Deus
nos ensina? Muita coisa, esse é um capítulo grande, um capítulo rico, eu resolvi selecionar alguns pontos para a gente trabalhar. Primeiro ponto que eu quero trabalhar é esse aqui, ó. É a ideia de que Deus imprimiu no coração do homem, quando ele estava lá no jardim, uma lei. Uma lei que foi impressa no coração. O texto fala que Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. E essa lei, ela prometia vida sob condição de cumprir a lei. E eu não vou trabalhar aqui a questão do pacto de obras, porque o pacto de obras é um assunto que deve ter sido tratado com vocês quando alguém os liderou no estudo do capítulo 7. Então eu não quero entrar no pacto de obras. O que eu quero explicar é que quando os homens que compuseram esse documento colocaram isso, o que eles queriam enfatizar é que no jardim Deus deu dois tipos de lei. Deus deu a lei explicitada como uma norma dita do tipo, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que a gente não pode restringir lei só a esse ponto. A gente não pode restringir lei só a esse aspecto. A lei de Deus também, a gente sabe por causa de Romanos 2, que a lei de Deus está impressa no coração, mesmo daqueles que não conhecem o Evangelho. É por isso que eles têm senso de consciência, eles têm senso de culpa. É verdade que muitas vezes eles suprimem essas coisas, mas a Escritura fala no final de Romanos 1, versículo 32, que muitos homens sem Deus fazem coisas más e sabem que são passíveis de juízo. Se eles sabem, é porque existe um elemento de moralidade presente neles. Então Deus fez isso e colocou isso no coração do homem lá no jardim. Agora, eu quero enfatizar o segundo parágrafo. Olha só para o segundo que está aí no slide. Fala assim, essa lei, depois da queda do homem, ela continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas. E aí explica os 10 mandamentos. Então, o que eu estou enfatizando nesse primeiro slide? É que a lei do coração, eu vou escrever aqui para você entender, tá? Essa lei, ela foi anuviada. Essa lei foi embaçada. Essa lei foi tornada difícil de entender, tá? É como se isso aqui, os homens falassem assim, isso aqui não existe, corta isso, não existe, né? O que Deus faz para tornar a lei dele menos suscetível a engano? Ele crava em tábuas de pedra. Cravar em tábuas de pedra é sinônimo de perenidade. Mas também ele precisa explicitar. Aquilo que antes estava no coração, agora ele precisa explicitar. E ele precisa cravar em pedras para que isso fique, então, não suscetível à mudança. Então entenda isso, que a ideia de 2 tábuas de pedra não é porque não tinha pergaminho. Né? A gente crê que pergaminho é antigo, e não só crê que é antigo, a gente crê que Moisés escreveu o Pentateuco. Né? Então, assim, era possível já escrever em algum tipo de papel. No entanto, o que eu estou destacando é que é simbólico que Deus tenha escrito em tábuas. E olha que interessante, você deve se lembrar dessa profecia. Jeremias vai dizer que o objetivo final da aliança de Deus é colocar o que estava em tábuas de volta no coração. Olha que bonito a obra da redenção. A lei de Deus foi dada ao homem, foi colocada no coração, mas o pecado colocou uma nuvem sobre ela. A gente tem dificuldade de percebê-la sem a luz do Evangelho. Quando vem a luz do Evangelho, o que começa a acontecer? Essa lei de Deus, que foi depois explicitada na palavra, colocada em pedras como símbolo da sua perenidade, ela é trabalhada pelo Espírito para que ela seja de novo cravada nos nossos corações e nós tenhamos prazer na lei de Deus. Então, esse começo de explicação é para você entender como a lei de Deus faz parte do objetivo redentor. Deus não quer, a lei não existe, não está na palavra de Deus só como uma coisa antiga dos dias de Moisés. A ideia é que ela norteia o nosso dia a dia. A gente vai falar disso no próximo slide.
tá? Então, entenda essa ideia de que a lei foi colocada, anuviada, Deus precisou explicitar de forma perene para ela continuar sendo nosso parâmetro. Bem, passando para o próximo slide, olha só, os parágrafos 3 a 5 do capítulo 19 vão falar de 3 tipos de lei. Eu não coloquei todo. Essa não é uma categoria da reforma, ela já existia antes da reforma protestante, mas os reformadores entenderam que era uma boa categoria para continuar falando de tipos de lei no Antigo Testamento que não continuaram, que não foram perpetuados depois da vinda de Cristo. Então vamos falar desses 2 tipos primeiro, depois a gente fala da lei moral. Então o que são as leis cerimoniais? As leis cerimoniais são todas aquelas regras de Levítico apontando para o sacrifício de Jesus. E Hebreus, melhor do que qualquer outro livro do Novo Testamento, vai mostrar para a gente que uma vez que Jesus Cristo chegou, essas leis perderam a sua necessidade. Gálatas vai dizer que essas leis foram dadas quando a gente ainda era menor de idade, mas que uma vez que a gente amadureceu no sentido de maturidade da revelação, a gente não precisa mais dela. Eu costumo dar o seguinte exemplo, e aqui os que nos ouvem, que têm filhos pequenos, vão entender. Quando a gente ensina em escola dominical, as crianças, a gente usa muito exemplo concreto. A gente não ensina conceito abstrato para criança. Você quer ensinar sobre propiciação, por exemplo? Você não fala assim, queridos meninos de 3 e 4 anos, o tio veio ensinar sobre propiciação em Cristo Jesus. Não, aí não dá, né? É muito abstrato. Nem adulto sabe direito o que é propiciação. Agora, se você chegar para o menino e levar um escudo, falar, essa palavra na Bíblia significa que Deus é o nosso escudo. Jesus Cristo entrou na frente da gente para nos proteger de um castigo que era justo. Aí fica mais concreto. O escudo dá uma concretude a um conceito abstrato. Eu estou usando esse exemplo porque a lei cerimonial é exatamente essa concretude. Então você tinha tenda com cores específicas, você tinha sacrifício de animal, você tinha água para falar de santificação, você tinha incenso para simbolizar oração, você tinha uma série de coisas para ensinar de forma concreta. Durou séculos, milênios, na verdade, né? Mais de um milênio. Até que Jesus Cristo, que incorpora tudo isso, chegou e Paulo vai dizer, acabou, pronto. Vocês entenderam o propósito da lei. Ela se cumpriu em Cristo. Agora que a gente chegou à plenitude da revelação, não precisa mais dela. Então a lei cerimonial, o Novo Testamento é muito claro em dizer que a gente não pode mais pensar nisso. A gente não pode mais pensar num templo igual o de Israel. A gente não pode mais pensar em sacrifícios. A gente não pode mais pensar em usar coisas como Arca da Aliança, né, para tentar simbolizar. Tudo isso elas são apenas sombras. Sabe qual é a tolice de gastar tempo com isso? E eu estou usando uma palavra forte, eu sei, mas é necessário falar desse jeito. Tolice de se voltar para esses símbolos é que a gente esquece de que esses símbolos são sombra. E se eu estou esperando, se uma criança está esperando ansiosamente o seu pai, quando o seu pai chega, ela fica curtindo a sombra do seu pai, tem alguma coisa muito errada. Não é? Imagina que você viesse e aí, aquele dia de sol assim, e ela ouvisse a sua voz e visse a sombra chegando, e aí você chegou. Em vez dela te dar um abraço, ela fica brincando com a sua sombra. Esse exemplo tolo é para mostrar o quê? A sombra é só para apontar para algo que está chegando. Uma vez que aquilo chegou, ninguém presta atenção na sombra. A realidade está presente. A gente não pode se deter nas sombras. Então, leis cerimoniais são sombras, foram úteis, mas agora a realidade chegou em Cristo. E aí tem o segundo tipo de lei, que são as leis civis, que coordenavam o Estado de Israel enquanto nação. E a confissão de fé diz também que essas coisas não têm mais a mesma aplicabilidade, porque os cristãos já não estão mais num Estado teocrático de Israel. Significa que lei cerimonial e civil não tem nada a nos ensinar? Não, não é isso que a confissão de fé está nos dizendo. Por exemplo, a lei civil ela ensina princípios de equidade geral.
diz o texto da Confissão de Fé. Ela nos ensina princípios de tratamento justo na sociedade. Ela nos ensina vários princípios, mas você não pode pegar a lei de forma literal e dizer assim, a Bíblia diz que não pode fazer tal coisa, como uma lei proposital e explicitada daquele jeito ali. Nós não podemos, nós temos princípios tirados delas, mas as leis não estão mais em vigor como estavam no Antigo Testamento. Então, o que da lei de Deus que permanece em vigor? Que a nossa teologia vai tanto enfatizar. É aquilo que é chamado de lei moral. Deixa eu tentar explicar uma coisa de maneira simples, mas eu espero que seja clara. Lei moral, lei civil, lei cerimonial, não é para a gente separá-las como essa aqui é civil e não tem nada de moral. Essa aqui é cerimonial e não tem nada de moral. É melhor a gente entender assim. Presta atenção, porque acho que esse conceito é interessante. Por trás da lei cerimonial e da lei civil, existem princípios que estão ligados à lei moral. Então a lei moral não é só não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro, né? O primeiro mandamento, é lei moral. Mas quando uma lei civil fala assim, quando construíres uma casa e no terraço tem que ter um parapeito para que alguém não caia de lá e morra, qual é o princípio por trás? É de amar o próximo como a si mesmo. Então a lei civil tem um princípio moral. Portanto, leis cerimoniais e leis civis, elas não estão desconectadas da lei moral. Elas têm a lei moral como princípio por trás. Mas a lei moral é o que é perene. O princípio pode mudar, mas a lei moral é perene. Deixa eu dar um exemplo simples. Quando você está educando crianças, você dá regras para os pequenininhos, que quando eles são maiores, princípio continua válido. Por exemplo, se você fala assim, ó, dá a mão pro papai antes de atravessar a rua, você está ensinando um princípio, seja cauteloso. Ser cauteloso é um princípio que vale para a vida, mas dar a mão pro papai não. Dar a mão pro papai é a lei que cai, mas o ser cauteloso você quer que o seu filho tenha, mesmo quando ele for adulto. Porque assim, a lei de Deus ela tem princípios morais por trás. Tá? Então, o texto do parágrafo 5º vai dizer assim, a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. Quer dizer, não ter outros deuses diante de mim é uma exigência de Deus, não só para crente, mas para descrente também. Inclusive, eles serão julgados por terem outros deuses. Eles deveriam ter apenas o Senhor como Deus. E isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Isto é, quando Jesus Cristo veio, ele anulou os 10 mandamentos? De maneira nenhuma. Ele simplesmente confirmou e às vezes aprofundou uma percepção superficial dos mandamentos. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo certa vez disse assim, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia o seu irmão e chama ele de tolo, já cometeu homicídio no seu coração. O que Jesus Cristo estava ajudando os israelitas, os judeus a entenderem quando o ouviram pela primeira vez? É que eles tinham uma interpretação da lei que era muito superficial. De acordo com a interpretação deles, eles chegariam para você, presbítero, e diriam assim, então, presbítero, graças a Deus o não matar, eu estou garantido, nunca quebrei esse mandamento. Eu não sou uma pessoa que, assim, teve problema com criminalidade, ó, não matar, pelo menos esse eu estou garantido, né? Aí você vai ter que mostrar para ele e falar assim, então, querido, Jesus Cristo ensinou a gente a entender que até você é homicida. Como assim? Aí você vai mostrar a profundidade da lei. Jesus Cristo ensinou que nós somos adúlteros no coração, que nós somos homicidas no coração. E isso é a profundidade da lei moral. Tá? Então Jesus Cristo não a anula, ele não desfaz, ele a confirma através de entendimento até mais aprofundado da lei moral. Então, os reformados, desde o início da tradição reformada, sempre valorizaram os 10 mandamentos como um resumo da lei moral. Se a gente quer falar de lei moral, existem outros textos que falam de lei moral? Claro que sim.
Textos que falam, por exemplo, sobre amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, tudo isso é lei moral. Mas os 10 mandamentos sempre serviram como um resumo. É por isso que os nossos catecismos, tanto o maior quanto o breve, eles gastam várias perguntas e respostas expondo os 10 mandamentos. Por quê? Exatamente por causa da obrigação perene da lei moral. Eles entenderam que a gente tem que compreender bem quais as exigências perenes de Deus. Quais as exigências perenes de Deus, tá bom? Por último, aqui sobre o capítulo 19. Eu quero falar desse parágrafo, eu não vou falar do 7º, eu estou pulando alguns por causa da quantidade de conteúdo. Eu quero falar, então, essa lei moral que é perene, para que ela serve? E esse é um parágrafo grande, tem muita coisa, daria para falar o nosso tempo inteirinho só sobre esse parágrafo, de tanta coisa que tem, mas eu quero destacar para vocês o que está em vermelho aí. O que está em vermelho é muito interessante. E essa é uma contribuição típica da Reforma Protestante, tá? Foi a Reforma Protestante, tanto luteranos quanto os calvinistas, não é? Que resolveram destacar essa ideia de que a lei moral ela tem diferentes utilidades. Então, eu coloquei em vermelho 3 usos da lei moral. O primeiro deles é como regra de vida. Essa regra de vida significa que a lei moral é o que norteia a nossa caminhada. É a vontade de Deus. É a nossa vida agradável a Deus. Significa cumprir, por exemplo, os 10 mandamentos. Esse é um exemplo, tá? É a nossa regra de vida. Mas ela funciona só como regra de vida? Não. Ela também descobre as pecaminosas poluições da nossa natureza. Esse é o segundo uso, tá? Ela traz à tona. Então imagina que o pastor da sua igreja está pregando sobre não farás para ti imagem de escultura, segundo mandamento, né? Dos 10. Aí ele fala assim, então, irmãos, nós estamos acostumados num país católico a pensar que idolatria é ter imagem na sua casa. Pois nesta noite nós vamos falar sobre a idolatria do coração. Aí ele prega sobre como nossos corações são fábricas de ídolos e produzem adorações indevidas a criaturas, coisas criadas. Aí no final, as pessoas falam assim, meu Deus, saí da igreja me vendo igual o católico que é meu vizinho. Sou idólatra igual ele. Exatamente. A Escritura faz isso mesmo. A lei de Deus, ela descobre, ela traz à tona as contaminações pecaminosas da sua natureza. Ela mostra para você que você é mais pecador do que você achava. Quando a lei de Deus ela é explicada de maneira devida, ela traz à tona isso. E é isso que uma boa aplicação da lei de Deus faz. E perceba como, às vezes, a gente pode aplicar a lei de forma superficial. Digamos que eu dissesse assim, irmãos, não furtarás. Né? Vamos falar sobre o 8º mandamento, não furtarás. A gente... Aí você fala, puxa, é verdade. Graças a Deus, isso aí, Deus tem me livrado disso. É a pessoa que está ouvindo o sermão. Tem pessoas que colam na prova. Aí fala, nossa, é verdade. Ainda bem que os meus meninos estudam direitinho, tiram boas notas, não precisam disso, são responsáveis. Né? Tem pessoas que tomam indevidamente coisas do trabalho e levam para casa. Você fala, não, minha mãe me ensinou que o que é dos outros é dos outros. Mas é verdade, tem gente que faz mesmo. Qual é o problema disso? É que quando a gente mostra só atitudes, as pessoas se enxergam mais justas do que de fato elas são. Quando não furtarás, tem a ver com Efésios 4:28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Aí a aplicação do pastor tem a ver com o seu dinheiro não é só seu. Deus te deu trabalho para que você socorra quem está próximo de você. Todas as vezes que você e eu não somos sensíveis às necessidades ao nosso redor, nós furtamos. E o nosso coração é desejoso de gastar tudo que é nosso com os nossos amados. Aí você fala, putz, agora me pegou, pastor. Por quê?
Porque mostrou que a lei de Deus, quando ela é aplicada ao coração e não só a atitudes externas, ela revela o nosso desejo mesmo de usar o nosso dinheiro para o nosso proveito. Afinal de contas, eu trabalhei para isso, pastor. Você fala assim, trabalhei honestamente. Eu sei. Mas o não furtarás é mais do que só querer ser justo, ser corretinho em todas as regras, não é? Então, é isso que lei faz, ela descobre as poluições da nossa natureza. E a terceira coisa, ela contém a corrupção. Aqui é a ideia de que ela coloca ameaças, olha a palavra aqui, ó, ameaças. É aquele pardal que tem na estrada, que é um tapete, o asfalto, você fala assim, pastor, esse asfalto aqui é 110, 120 tranquilamente, mas tá lá 80. E você fala, puxa vida, 80 nesse asfalto, aqui dava para andar tranquilo, ó, esse asfalto é uma maravilha. E aí você fala, meu Deus, 80, não é possível. E aí tem lá aquele pardal. O que aquele pardal tá fazendo? O que aquele radar tá fazendo? Ele tá coibindo você. Você fala, eu até queria andar a 110, mas eu não posso. Então eu vou passar bonitinho a menos de 80 ali. O que a lei está fazendo, mesmo que o seu coração não esteja conformado à lei, ela está, através de ameaça, ela está coibindo você. Né? Então as sanções decorrentes de quebrar a lei, elas visam fazer isso. Elas visam coibir, restringir. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, olha só, esses dois usos da lei são muito comuns e eles vão existir enquanto houver pecado. No dia que o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar e tudo for consumado e nós não tivermos mais pecado, ela não vai precisar mais conter a nossa corrupção, porque a gente não vai ter mais corrupção e ela não vai mais precisar descobrir essas corrupções, não vai precisar. Mas ela sempre vai ser a nossa regra de vida. A gente sempre vai cumprir a lei do Senhor. Sempre vai amar o Senhor com todo o nosso coração e ao próximo como nós mesmos. Sempre vai ser o nosso dever. E mais, vai ser o nosso deleite. Vai ser o nosso prazer. Tá bom? Vamos agora para o próximo capítulo, capítulo 20. O capítulo 20 fala da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E é interessante que, depois de falar de lei, a confissão tenha pensado em falar de liberdade. Por quê? Quando fala de lei, dá a impressão de que a lei de Deus é muito importante, e é mesmo, e a gente deve fazer um monte de regra para coibir os crentes de não fazer o que é errado. Aí a confissão fala assim, epa, peraí. Agora lá vai você fazer mandamentos de homens. Criar uma série de mandamentos. Porque quando a gente tem prazer na lei, a gente pode cair em determinado legalismo. A gente tem que ter prazer na lei do Senhor, mas certamente a gente não pode cair num modo de enfatizar a lei em detrimento da liberdade cristã. A gente precisa ensinar a lei e a gente precisa pregar a lei de Deus sem deixar de voltar para o evangelho que nos perdoa e nos transforma gradativamente a obedecermos a lei de Deus. Mas a questão que vai ser tratada no capítulo 20 é a seguinte, será que então a gente não deve segurar mais rédea curta, pastor? Esses crentes aí que não estão obedecendo a lei? E aí a confissão de fé vai dizer, cuidado, para você não ferir a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Então olha que interessante o capítulo 20, como ele é um excelente complemento ao capítulo 19. Eles combinam, porque a lei de Deus fala da seriedade de cumprir os mandamentos, e o capítulo 20 vai dizer, mas como nós somos libertos de certas coisas. Olha só, vamos lá. Primeiro parágrafo. Eu vou falar só dos dois primeiros e vou pular o 3 e o 4. O primeiro parágrafo fala assim, a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em, olha quantas coisas, serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado,
do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ele cita 10 coisas para falar como nós somos. Como é importante você destacar isso, presbítero, principalmente para os fiéis que estão sob o seu pastoreio. Por quê? Porque às vezes eles têm a impressão, eles aceitam o engano do mundo de que a vida cristã é uma série de não. Uma série de não, 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 né? Tem várias negativas, tem várias proibições. E eu acho que essa não é uma boa leitura. Ele tem que dizer, não, é o contrário, meu irmão. A vida cristã é uma série de, sim, uma série de liberdades. Por exemplo, eu sou livre da ira de Deus, eu não estou mais debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus. Eu sou livre do poder do mundo, quer dizer, agora eu não preciso cair em pecado. Eu não sou mais cativo de Satanás. Eu posso dizer para ele, olha, eu vou te resistir, você vai fugir de mim. Eu sou livre disso, eu não estou mais cativo dele. O pecado não mais me domina. Eu ainda caio em pecado, mas eu posso resisti-lo. Eu estou livre do mal das aflições. O que é isso? Não significa que eu estou livre das aflições, mas elas não precisam mais ser angustiantes à minha alma. Eu tenho a Cristo como meu prazer, mesmo em meio às aflições. O aguilhão da morte, a morte antes é um desespero para mim, eu não preciso mais. Se Covid-19 tem afligido muita gente com temor, a gente fala assim, olha, se ela nos atingir, nós diremos, Senhor, se conosco, seja em vida ou em morte. Porque isso não me prende mais. Eu estou livre da vitória da sepultura. Olha só, a sepultura não é mais vitória para mim, pelo contrário, ela já foi vencida por Cristo, então quando eu morro, eu ganho, disse Paulo. Para mim, o morrer é lucro. Se eu fico, é uma maravilha, porque eu vou estar com os meus amados. Se eu vou, é melhor ainda, porque aí eu vou estar com o meu amado. Então eu só ganho. Eu ganho se eu fico, eu ganho se eu vou. Então, assim, não tem nada que me prenda. Eu estou livre de derrota. Eu estou livre da condenação eterna. Eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso prestar obediência a Ele. Eu não preciso fazer isso movido por um medo servil, mas por um amor filial em espírito voluntário. Olha quanta coisa linda. A vida cristã é marcada por liberdade. Liberdade. E a gente precisa enfatizar isso para os crentes terem esse encorajamento de que a vida cristã não é uma série de não, 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 de negativas. É o contrário, é uma série de sim, 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 você está livre disso, 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 disso. Você pode fazer tudo isso. A vida cristã é uma vida de liberdade. Isso é lindo. Agora, relacionado ao que eu falei antes da lei de Deus. A lei de Deus, ela restringe certas coisas, mas não a tal ponto de cercear a nossa liberdade. É de nos fazer guiados por essa liberdade a uma vida agradável a Deus. Agora, olha o que fala o segundo tópico do capítulo, que é a liberdade de consciência. Só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. E requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência, é a mesma razão. O que isso significa? Vamos lá. Duas coisas. Primeiro se a gente coloca doutrinas ou mandamentos humanos que sejam contrários à sua palavra, certamente essa pessoa, nós como líderes estamos ferindo a consciência humana e nós estamos pedindo para os fiéis fazerem algo que é absurdo, que é contrário e desagrada o Senhor. E essa é aquele ferir da consciência que a maioria de nós acha que não faz. Às vezes faz. Mas a próxima, eu tenho quase certeza que a gente escorrega nela. E a gente precisa aprender enquanto líderes em conselhos de nossa igreja, que é o seguinte: quando a gente exige questões em matéria de fé ou de culto que estejam fora da palavra. Eu falo assim, então, irmãos, vocês sabem, né, que
estar na casa do Senhor e querer sem terno e gravata, não dá, né? Isso é desonrar o Senhor. Estou usando esse exemplo porque ele é fácil de explicar. Quando a gente exige coisas como sinônimo de cumprimento da palavra que a palavra não colocou, a gente fere a consciência. E quando eu uso o exemplo do terno e gravata, eu só estou explicando, não é que a gente deva ser contrário a ele, mas essas são questões de consciência. Se alguém diz assim, pastor, não é comigo, vou usar a minha camisa aberta aqui, ó, que eu tenho o pescoço muito largo, mas não entenda como desrespeito, não, pastor, é que gravata me sufoca. Não, meu irmão, mas aí você não está sendo reverente ao Senhor. A gente está colocando matéria de fé ou de culto que está fora da Escritura. E esse exemplo pode se aplicar para outras coisas. Não dá para a gente exemplificar tudo, mas é preciso muitas vezes ter cautela para que a gente não exija dos membros que creiam ou que pratiquem certas coisas. Acontece às vezes em certos contextos onde nós exigimos que as pessoas manifestem no louvor uma determinada postura. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não podemos deixar que haja desordem ou deixar que haja apatia, mas a gente não pode dizer que quem tem tal comportamento necessariamente é fiel ou não. Na época da Reforma, uma das coisas que acordavam era o ajoelhar-se. E eles vão lidar assim, ó, o ajoelhar-se é uma coisa boa, mas não exija isso. Ela pode ser ruim, porque ela pode ser idolatria. No caso da igreja anglicana, ela estava imitando o ajoelhar-se diante da hóstia. E aí os puritanos disseram, não. Isto é, não exija isso. Essa é uma questão de consciência. Então, se você vai lá conduzir o período de oração e falar, irmão, vamos ajoelhar. Se você não quer ajoelhar, meu irmão, seu coração é duro. Não, por favor, não tire essa conclusão. Tá? De repente ele tem um problema no joelho e não quer te falar. Ele pode orar sentado e ser tão reverente quanto alguém de joelho. Eu estou dando um exemplo simples, mas para vocês entenderem que a gente só pode exigir dos irmãos aquilo que está explicitado na Escritura. Nós temos liberdade de consciência para não ir além dela, para não exigir o que ela não exigiu, porque isso seria ferir a consciência do nosso irmão. Então, esse é um capítulo que, ao meu ver, complementa bem a lei de Deus e ajuda a nos dar um senso de que a vida cristã é repleta de liberdades e a gente não deve exigir de pessoas o que o Senhor Deus não exigiu, tá? Último capítulo, e a gente encerra o nosso tempo hoje, o meu tempo com vocês. Capítulo 21 é sobre o culto religioso e sobre o domingo. De novo, um capítulo longo, riquíssimo de conceitos, e eu vou deixar alguns parágrafos de fora para enfatizar outros, tá? Então, ele trata nos primeiros 6 parágrafos sobre culto, eu vou destacar 2 deles, e nos parágrafos 7 e 8 ele trata do chamado Dia do Senhor. E aí eu vou tratar isso no finalzinho. Então, vamos falar de culto primeiro, depois a gente fala do Dia do Senhor, e se tivermos tempo a gente abre para perguntas, senão a gente encerra aqui. Vamos lá. Primeira coisa, quero ensinar o famoso princípio regulador de culto. O princípio regulador de culto está na segunda parte do primeiro parágrafo, que fala que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, o princípio regulador de culto é muito simples, mas ele é muito chave, norteador de culto, que é o seguinte. Culto na Escritura sempre foi algo que veio direto de Deus. Deus deu diretrizes específicas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não fala exatamente que hora que tem que ser o culto, quantas músicas cantam e coisas assim. A gente chama de circunstâncias de culto. Deus não explicita na Escritura, mas ele diz como ele deve ser adorado no que tange a o seu ser, as suas obras, as
partes do culto, os elementos do culto, os atos do culto, a gente fala, elementos e atos. Então, a gente sabe na Escritura que a gente deve, que tem que ter palavra, que tem que ter oração, que tem que ter música, porque isso aparece em textos do Novo Testamento que falam de ajuntamento de pessoas. A gente sabe também que no culto a gente deve adorar, a gente deve confessar pecado, a gente deve agradecer a Deus e assim por diante, ofertar, né, e outras coisas mais. Mas a Bíblia não dá diretrizes sobre as circunstâncias de culto. Então, quando fala princípio regulador, significa que a Bíblia dá o norte específico e que você não deve, ou melhor, ela dá o norte geral e que você não deve inventar nesses princípios gerais. No Antigo Testamento houve vários momentos, tiveram vários momentos que a criatividade humana foi penalizada por Deus. Culto não era algo para ser tratado com leviandade ou com criatividade humana. Pelo contrário, a gente tem que seguir as orientações divinas. Então, como Deus tinha dado orientações muito sérias, estar na presença de Deus sem seguir essas orientações significava ferir a glória de Deus. E por isso os homens aprendiam mediante punições severas. Nadab e Abiú trazendo fogo estranho para o tabernáculo é um exemplo disso. Ou Uzá encostando na arca quando, né, o boi tropeça, o carro vai derrubar a arca do carro de boi e tal, e aí vai lá e segurar. Então, e aí Uzá morre. Esses exemplos na Escritura mostram pra gente que se Deus deu ordens específicas de culto, obedeça essas ordens específicas. Não invente. Por isso que o culto não está sujeito a imaginações e invenções. Culto não é o lugar de criatividade infindável. Culto é um lugar de adorar ao Senhor por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele é, por aquilo que nós ainda teremos em Cristo, não é? Um lugar em que a gente revela o nosso pecado e espera ouvir ao Evangelho que nos sara desses pecados. É um lugar para isso e não um lugar de ficar inventando moda. Então o princípio regulador é muito importante. Porém, que fique bem claro, ele não norteia tudo que devemos saber sobre culto, tudo que devemos resolver sobre culto. No capítulo 1, parágrafo 6º, a confissão de fé não é o capítulo que a gente está estudando, então eu não coloquei aqui, mas fala que coisas concernentes ao culto e ao governo da igreja não são explicitados na Escritura e devem ser resolvidos à luz da natureza e da prudência cristã. O que essas duas expressões significam? Que tem certas coisas que a Bíblia não diz explicitamente e a gente resolve mediante luz da natureza, significa a vida humana, o nosso redor, e tirar princípios de sabedoria a partir dessa luz da natureza. E também a prudência que é própria do cristianismo, de quem tem a fé cristã. Então vamos dar um exemplo. Digamos que a gente dissesse assim, irmãos, se eu estivesse propondo para vocês, irmãos, nossas igrejas têm sido uma vergonha, cultos de 1h30, 2 horas. O que é isso? Alguns chegam a 2h30. A gente tinha culto ao Senhor por 17 horas seguidas, irmãos. Porque aí sim a gente ia mostrar um coração dedicado ao Senhor. Primeiro, eu já estou ferindo liberdade de consciência porque eu acho que devoção tem que ser por 17 horas seguidas. Segundo, que a prudência, ou melhor, a luz da natureza vai dizer assim, pastor, sério, pastor, 17 horas, ninguém vai aguentar, pastor. Sei que o senhor quer mostrar aí devoção e tudo mais, mas a gente pode fazer de outras formas. Né? Então, a luz da natureza pode e deve nos guiar. A mesma coisa que se o grupo de música da sua igreja resolve cantar 15 cânticos na hora de louvar ao Senhor. Fala, irmãos, 15 cânticos? Eu acho que vocês estão entendendo que vai extrapolar o tempo bastante, né? Então, é para mostrar que a gente toma decisões frequentemente não baseado em ordem explícita na Escritura, mas através da luz da natureza e da prudência cristã. Vamos dar exemplo de prudência cristã. A gente falasse assim, pastor, eu gostaria muito de dar um testemunho na frente da igreja.
e você dissesse, eu acho que essa palavra não vai ser pertinente. Então a prudência cristã diz, irmão, faz o seguinte, vamos colocar esse testemunho que você quer dar no nosso boletim, para os irmãos lerem e depois conversarem contigo? Porque pode ser que a gente desvie a atenção do culto para algumas coisas que não sejam pertinentes. A prudência cristã vai ensinar que esse testemunho vai encorajar muito os irmãos da igreja. É ótimo, vamos colocar isso no boletim, como um excerto especial. Mas a gente não vai gastar tempo do culto para você falar durante vários minutos sobre o testemunho que você quer dar. Isso aqui chama-se prudência cristã. A Bíblia fala se pode ter testemunho, não pode ter testemunho, no culto, não fala isso. Então, o princípio regulador significa que coisas chaves da Escritura são inegociáveis. Se alguém dissesse assim, irmãos, vamos fazer um culto, mas não precisa ter pregação não, viu? Vamos fazer só um culto, vamos cantar. Você já está ferindo o princípio regulador. Né? Você está querendo dizer que você vai só louvar o Senhor, mas não vai ouvir aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Opa! Você está ferindo o princípio regulador. Mas o princípio regulador, ele não determina as circunstâncias do culto. Isso a gente resolve mediante luz da natureza e prudência cristã. Tá? Confissão de Fé, capítulo 1, parágrafo 6º. Então, isso é importante a gente resolver e aprender e argumentar com os nossos irmãos. Presbítero, por que o conselho resolveu mudar essas coisas no culto? Minha irmã, ou meu irmão, é porque a prudência cristã nos levou a considerar esse princípio. Por isso que a gente acha que precisa fazer mudanças assim. Não é? Então, a gente é legitimado e encorajado pela confissão de fé a tomar essas decisões como autoridade da igreja, como pessoas eleitas para conduzir a igreja no culto. Tá bom? Então, esse é o princípio regulador. Agora vamos para o próximo. Eu vou pular vários parágrafos e eu vou para o 6º. O 6º fala de 3 tipos de culto. E eu achei interessante destacar isso, principalmente em tempos de pandemia, em que a gente tem questionado algumas dessas coisas e lidado com esses desafios. Olha só, o texto diz assim: agora, sob o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por Deus do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar. Até aí tudo bem, mas é importante você entender que não existe espaço sacrossanto, tá? Se Deus impede a gente, se por alguma razão, perseguição ou pandemia nos impede de estar no templo, não significa que Deus não possa ser adorado em outro lugar. Então, se a gente não está indo aos templos de nossa igreja, não significa que Deus não possa ser adorado. Ele deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. E aí vai falar tanto em famílias, diariamente, como em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas. Olha os 3 tipos de culto. Confissão de Fé vai falar de culto familiar ou doméstico, culto individual ou particular e culto público. E aí, isso revela pra gente que nós somos adoradores o tempo todo. E deveríamos ser conscientes nisso. Essa é a primeira lição. A gente deveria ser consciente da ideia de que a gente sempre adora o Senhor, deveria sempre adorar o Senhor. Então a gente conduz as nossas famílias em culto doméstico, a gente conduz a nossa vida particular em culto secreto, e a gente também se reúne em assembleias públicas. E o texto coloca mais solenemente, porque aqui nos dá uma lição interessante. Se você está tentando ensinar os seus filhos sobre culto, você tem que entender que existe uma informalidade que é didática. Você não adianta dizer assim para o menino, agora coloca aqui as cadeiras e nós vamos sentar quietinhos durante 1h30 no nosso culto doméstico, não é? Seria utópico, seria perder de vista a ideia de que a gente pode e deve, com mais informalidade, conversar com eles, ensiná-los a palavra, fazer perguntas, ouvir as dúvidas, ou participar da vidinha deles, servindo ao coração deles com a palavra de Deus.
em famílias e em secreto, elas não têm o mesmo caráter solene, mas quando nós estamos reunidos em público, existe um caráter solene, que é o quê? Que é a ideia de que nós temos um comportamento que é condizente. Não é que Deus está presente de maneira mais séria lá e mais alegre no culto doméstico. É muito ruim essa ideia de que Deus é sisudo e ele exige que você esteja... Não é isso. É a ideia de que agora o povo de Deus está reunido para um evento marcante. É tão marcante que a confissão vai dizer assim, que essas assembleias públicas não devem ser descuidadosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas. Então, já que estamos conversando sobre isso em tempos de pandemia, vamos falar que cultos públicos não devem ser descuidadosos, a gente tem que manter a sua solenidade, nem devem ser voluntariamente desprezados ou abandonados. Quer dizer, às vezes, por uma questão de doença, vamos falar de antes da pandemia, por questão de doença, você fala assim, pastor, não posso ir ao culto, não estou bem. Gostaria muito de estar aí, ouvindo a pregação da palavra, cantando com os irmãos, orando ao Senhor, mas eu não posso. Não é voluntário. Mas voluntariamente desprezar ou abandonar é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, principalmente nesses nossos dias. Por quê? O que infelizmente vai acontecer como resultado desse tipo de experiência de isolamento? Nós vamos ter pessoas que se acomodarão com essa ideia de devocional, de culto online, de acompanhar a pregação, eu escolho a igreja ou o pregador que eu quero ouvir, não é? E aí ela tem... Por que isso? Presta atenção, por que isso está sendo fomentado? Porque mais e mais a nossa cultura tem a ver com eu escolho o que eu gosto, e culto tem um elemento muito passivo, eu só assisto, eu não participo. Então as pessoas perderam de vista que o momento de culto é o momento em que elas participam ativamente. E elas precisam participar ativamente com outros irmãos. E quando elas não estão no local, elas não estão participando do culto público. Não estão participando. Se porventura a sua igreja tem o costume de transmitir o culto ao vivo, eu só quero dar um exemplo para você entender. Quem está em casa assistindo não está cultuando com vocês. Pode estar cultuando individualmente, em secreto ou em casa, num culto doméstico, mas não está no culto público. E se a gente não fizer essa distinção, a gente vai sofrer muito depois dessa pandemia. Porque as pessoas vão ter a impressão de que estar em casa é igual estar na igreja. É assim, só muda assim, que na igreja a gente consegue bater um papo depois, a gente fala, e aí, tudo bem? Como foi a semana? Não é isso. O próprio culto, o ato de culto, em que eu sou encorajado pelas orações do meu irmão que está do lado, em que eu canto junto com outras vozes, mesmo quando eu estou com o coração abatido, o cantar dos meus irmãos me anima. Quando há o contato com o pregador olhando para mim e falando a palavra de Deus para mim, mexe comigo de forma especial. Quando participar da ceia do Senhor, do mesmo cálice, do mesmo pão, tudo isso mexe com a minha devoção e nutre o meu coração com a verdade divina. Então, cultos públicos não devem ser desprezados nem abandonados, e a gente vai ter que pastorear esse povo e ensinar isso. Aí, última frase, muito interessante, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona a ocasião. Pode ter ocasiões em que a gente não poderá se reunir publicamente? Claro, a gente está entendendo isso agora, de um jeito que a gente não tinha entendido antes. Mas, como a gente não pode desprezar e abandonar, isso aqui, ó, ocasião de culto, tem que ser levado muito a sério, pensado com muito cuidado, conversado em cada conselho com bastante propriedade, para dizer assim, irmãos, será que realmente a gente deve permanecer afastado por mais tempo? Ou será que está na hora? Já deu. Vamos com cautela, mas vamos nos reunir novamente para cultuar ao Senhor. Isso é exemplo, mas pode ser que a gente encontre um outro tipo de obstáculo. Vamos falar de algo que ainda nós não experimentamos em grande escala, mas que pode vir a acontecer. Pode ser que o nosso país tenha perseguição religiosa e a gente não consiga se reunir publicamente durante um tempo. Ou ele passe por guerra e a gente não consiga mais se reunir em igrejas durante tempo de guerra. Mas a gente vai continuar cultuando ao Senhor, porque nós fomos feitos para adorá-lo. Eu só estou explicando a vocês que nós somos adoradores. A gente tem que adorar o tempo todo.
A gente adora em secreto, sozinho, não é? Culto devocional privado. A gente adora em família e a gente precisa, inclusive e principalmente, valorizar o culto público. Mas por vezes, em ocasiões especiais, nós somos privados disso, né? Mas a gente não deve negligenciar. E eu quero encerrar essa fala de culto dizendo: vocês, como presbíteros, como pastores, devem sempre zelar por manter o culto público e fazer as pessoas amar esse momento de reunião como um ponto alto da sua semana, um ponto deleitoso da semana. Para dizer assim, que coisa gostosa, como é bom estar com os meus irmãos na presença de Deus, ouvindo as verdades confortadoras da sua palavra. Tá? Então eu quero agora encerrar indo para o último tópico. E o nosso último tópico é o sábado cristão, ou o domingo. Né? Eu estou usando essa expressão porque essa expressão é usada no parágrafo 7º. Olha só, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado. Sábado, Shabat, no hebraico, significa descanso. Um sábado santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana, o sábado. Foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então, a Igreja Reformada, e aqui os protestantes puritanos que compuseram esse documento disseram, olha, o fato de Deus ter mudado do 7º dia para o primeiro dia não é uma mudança de lei essencial. A essência do descanso de um dia em 7 continua. Mas a mudança ela é didática. Olha só o que eu aprendi com reformados acerca dessa mudança de dia. No Antigo Testamento, as pessoas aguardavam a chegada do descanso com o Messias. Por isso que o 7º dia era a expectativa da vinda, era o final. Quando Jesus Cristo veio, ele não postergou o final, ele já começou o final. O fim dos tempos chegou com a primeira vinda de Cristo. Por isso que a gente já começa a semana agora no descanso, na paz instituída pelo nosso Salvador. Então, se antes a gente trabalhava aguardando o descanso, agora a gente começa descansado e vamos ao mundo trabalhar com o descanso provido por Cristo Jesus. Então, essa mudança de dia, ela inclusive é pedagógica, tá? O conceito de descanso continua, mas ela é pedagógica, ela ajuda a gente a entender que houve uma mudança na história da redenção, que proporcionou essa mudança de dia do Senhor, tá? Então esse é um ponto importante que eu queria enfatizar, ainda que de forma sucinta. Última consideração é como é que a gente guarda esse dia? Parágrafo 8. Então ele fala, este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então o que a gente aprende aqui na confissão de fé que é tão importante? É que esse é um dia que a gente realmente tem que separar de coisas ordinárias. Isso é necessário para o bom andamento do nosso coração. Se esse dia é igual a outros dias, ou se esse é o dia em que eu quero mais do que tudo, dormir e ver meu time, fazer churrasco e ver meu time jogar, eu estou fazendo desse dia um dia bem parecido com o que um descrente faria. A única diferença é que ele não vai na igreja. Mas alguns até vão na missa, não é? Então, assim, tá bem igual. Porque vai na missa, a gente faz churrasco igual, a gente vê futebol igual, e esse dia é gasto com diversões aos montes. Veja, o que esse princípio está nos ensinando? Esse é um dia que a gente tem que focar no cuidado do coração. Eu sei que alguns de vocês trabalham bastante, muito, e eu entendo. E às vezes a gente não consegue fazer o trabalho de pastoreio, de cuidado da igreja durante a semana como a gente gostaria. Às vezes o pastor até cobra, irmão, você tem que fazer visita, irmão. E não é fácil. Mas esse é o dia para você cuidar do povo de Deus.
Esse é um dia para você socorrer quem está na miséria. Quando fala deveres de necessidade e misericórdia, é porque o Salvador Jesus Cristo fez desse dia um dia de redenção. Ele curava neste dia. Ele socorria neste dia, para mostrar que esse é um dia de redenção. Então, talvez seja o dia em que você vai dizer assim, vou separar um tempinho, eu vou fazer desse dia não um dia de diversões, eu vou chamar irmãos da minha casa que eu quero pastorear. Eles vão almoçar na minha casa. Irmãos, planejem vir para cá, vocês vão almoçar aqui em casa, depois da escola dominical, depois do trabalho matutino da igreja, e a gente não vai ficar o tempo todo não, tem que preparar para o culto à noite, mas a gente vai gastar um tempo aqui, conversando, falando sobre vida cristã. A gente vai se unir, vai se juntar, porque a gente precisa conversar sobre como é que Deus está conduzindo a nossa vida. Então, esse é um ótimo dia para a hospitalidade. Esse é um ótimo dia para cuidar de pessoas que estão precisando. Esse é um ótimo dia para ensinar os seus filhos que quando eles brincarem, que o foco deles seja agradecer ao Senhor, antes do que distanciar-se do Senhor. Esse é um dia para você fazer os seus pequenos e os adultos a gostarem de estar na casa do Senhor. E de fazer a gente se preparar para isso. Isso é um treino. O nosso coração, ele é facilmente distraído por vários encantos, que não são errados, mas em certos momentos não são próprios. O dia do Senhor é um dia para a gente aprender a treinar o nosso coração, a focar no Senhor. Se você é como eu, e agora eu vou falar de uma fraqueza minha, nós às vezes temos dificuldade de focalizar numa coisa. Né? A gente às vezes é muito facilmente distraído. O dia do Senhor é um bom dia para a gente treinar. E eu estou dando uma dica aqui que eu queria muito que vocês praticassem, de verdade. Se vocês são pastores da igreja, se vocês são supervisores da igreja, pense nesse dia como um dia de hospitalidade para pastoreio de irmãos. E pense nesse dia como um dia de socorro a irmãos que estão em situação mais difícil. Não só financeira, às vezes angustiados, que precisem de uma palavra sua, precisem de um encorajamento. Faz desse dia um dia para cuidar de quem carece de redenção na sua vida. Tá? Aí você vai estar usando bem esse dia. Você pode tirar a soneca? Pode, mas não é só isso que é descanso. Descanso é a gente deixar de lado nossas preocupações seculares, deixar de lado outras atividades para dizer assim, eu quero que as pessoas experimentem o descanso do Senhor. Né? O descanso de ter a Cristo dirigindo suas vidas. Por isso que é um dia de cuidar de necessidades e misericórdia, tá bom? Eu acho que o nosso tempo já vai se esgotar, portanto, Wayne, eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que a gente não tem tempo para perguntas, mas eu vou deixar isso a seu critério, tá bom? Eu teria uma, espero que rápida. Com relação à ordenação de oficiais, seja diácono, presbítero, e subscrição confessional. Justamente no dia do Senhor tem diferenças de opiniões e da lei do Senhor, eventualmente também, né, interpretações. Se o reverendo tem alguma orientação de leitura ou de meditação para a gente considerar esses assuntos quando tratarmos nos conselhos. Ok, Daniel, nós temos alguns livros que tratam sobre a confissão de fé a partir de referenciais bíblicos. Um livro que eu ouvi falar que está sendo recomendado aqui no curso é o livro do Chad Van Dixhoorn, que é um guia de estudos sobre a confissão de fé de Westminster, publicado pela nossa editora há pouco tempo, tem uns 3 anos. Esse é um livro que dá um panorama do que cada parágrafo quis dizer, sempre com ligação ao texto bíblico. Então ele ajuda a gente a entender por que determinado texto bíblico foi usado para comprovar aquela parte. Então é muito útil. Quem escreveu é um profundo conhecedor da história de Westminster. Então esse é um bom recurso. Sobre subscrição confessional, existem materiais diferentes. Eu, particularmente, gosto muito do material do reverendo Ulisses Horta Simões. Não é fácil de achar, mas é a tese a dissertação de mestrado dele transformada em livro, chama Subscrição Confessional. E lá ele explica uma coisa que é interessante a gente aprender, que é a seguinte: nós podemos ter diferenças de interpretação da confissão, mas a gente tem que explicitá-las
e ver se elas não ferem algum princípio primordial. Vamos dar um exemplo. Digamos que alguém diga assim, sobre o dia do Senhor, eu creio que as crianças não podem brincar, porque fala que a gente tem que ser livre das recreações. Aí outro irmão vai dizer, meu querido, você acha mesmo que eu vou conseguir fazer um pequenininho de 2 anos não brincar? Vocês estão entendendo como a gente pode mudar na nossa interpretação do que é ficar livre de recreações? Livre de recreações é coisas que nos distraiam de gastar tempo com o Senhor, né? E eu acho que a gente... Então vamos dar um exemplo concreto. Se o nosso jovem está crescendo no esporte, ele quer se tornar um profissional, e ele está jogando todo domingo, e ele perde culto todo domingo, você fala assim, meu querido, vamos repensar isso? Porque talvez isso esteja fazendo mal a você, eu acho que não está certo. Eu entendo o seu sonho, mas veja se a gente precisa mudar prioridades. Então, assim, você pode explicar para ele como é que é valioso guardar o dia do Senhor, mas sobre interpretar certas aplicações, é importante que a gente seja claro, e se a gente acha que se o conselho chega ao consenso de que alguém tem uma leitura um pouquinho diferente, reverendo Ulisses Horta Simões ensina pra gente a diferença entre uma qualificação e uma reserva ou uma exceção. São 3 categorias de discordância. Uma qualificação é dizer assim, ó, para mim recreação não impede que eu brinque com a minha criança domingo à tarde. Ok. E eu acho que é uma boa interpretação. Pessoalmente, eu concordo, eu acho que a gente tem que fazer isso. Tá? É um dia pra gente, mas é um dia pra gente fazer os nossos pequenos se lembrarem do Senhor. É um dia pra gente fazê-los se lembrar do Senhor. Isso não fere nada. Agora, se alguém dissesse assim, pra mim, eu acho que tem que ser o sábado mesmo, não tem que ser o domingo. Eu acho que tem que ser o sábado, porque Deus colocou lá na Bíblia o 7º dia. Esse negócio de domingo, alguém inventou moda. Aí você está ferindo alguma coisa mais abertamente fundamental da doutrina. E aí isso é chamado de exceção. Exceção é mais grave, e isso pode ser um fator para você não ser ordenado oficial. Dizer para mim, o 4º mandamento não tem nenhuma aplicação no Novo Testamento. Aí você está ferindo um princípio da confissão de fé. Eu acho que o 4º mandamento ele é do Antigo Testamento. Ele não vale mais para o Novo. Aí você está ferindo um princípio. Inclusive, essa é a opinião de muito evangélico. Não deveria ser de presbiteriano. Tá? O 4º mandamento faz parte dos 10. Tem muito evangélico que fala, os 9 outros Jesus continuou, mas o 4º é da lei de Moisés. Isso não é fé presbiteriana. Se alguém defende isso, ele não está apto a ser colocado na posição de oficial. Tá? Então é importante a gente entender essa diferença. Então eu queria que a gente guardasse que às vezes nós temos diferenças pequenas de interpretação, Daniel. E essas interpretações, o reverendo Ulisses monta muito bem um esqueminha de qualificações. Nós podemos ter pequenas diferenças, mas nós não podemos discordar de doutrinas. Como é o exemplo de dizer, para mim o 4º mandamento tem nada a ver. Meu querido, você não devia estar nem no oficialato. É sério assim. Mas a gente discorda quanto à maneira como faz recreação. Isso não deve ser motivo de alguém ser impedido de exercer o oficialato. Mas certamente, se ele não ensina essa doutrina, se ele acha que essa doutrina não deve ser ensinada na igreja, então ele tem uma diferença essencial. Então, é só um rumo aí para vocês depois buscarem. Tá? Se conseguirem achar, o material do reverendo Ulisses Horta Simões é bem legal de ler, é um livrinho pequeno, mas ele explica como é que funciona a subscrição confessional. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Sim, eu tenho. Bom dia. Minha dúvida é o seguinte, a liberdade de consciência, reverendo. Eu vejo acontecimentos em algumas igrejas, eu gostaria de saber qual exatamente o limite da liberdade de consciência, do capítulo 20.2. É o seguinte, em algumas igrejas existem pastores, ou alguns líderes, até de igrejas neopentecostais e pentecostais, que, de certa forma, mandam mensagens de várias e várias vezes, ocupam a maior parte do culto para falar sobre dízimos e ofertas e toda hora criticando a igreja. Em relação também ao culto, se de fato eu ficar muitas vezes mandando mensagens, insistindo com pessoas
toda hora, se eu estou ferindo a liberdade de consciência de alguma maneira. Ok, nós temos que lembrar que o princípio bíblico, claro, tanto no Antigo quanto no Novo, é que a gente participa do sustento da igreja. Está na nossa Constituição, a gente participa do sustento da igreja, inclusive financeiramente, moral e financeiramente. Então, quando a gente faz o compromisso de entrar na igreja, não pode dizer, ó, só não vou conseguir, não vão contar comigo financeiramente, viu, pessoal? Mas fica tranquilo, no resto eu apoio aqui. Não podemos fazer isso, porque é dever de todo membro. Então, encorajá-los a participar do sustento não é ferir a consciência. Porém, nós podemos ferir a consciência quando a gente cria novas regras, do tipo assim, ó, irmão, você não deu o dízimo, né? Eu acho que você não devia participar da escola dominical esse domingo, porque você não está dando dízimo. Sei lá, estou inventando alguma coisa, tá? Eu estou colocando regras novas que são mandamentos de homens. Inclusive, podem ser tremendamente insensatos, mano, porque você pode privar a pessoa de aproveitar de algo que é importante para ela. Mas vamos falar de uma coisa mais comum. Pastor, e impedir alguém de ser oficial se ele está falhando nos dízimos? Essa é uma conversa constante em conselhos. E o conselho precisa resolver o que ele acha que é prudente ou não. Participar do sustento é dever? É. Se esse irmão participou 10 dos 12 meses, ele está fiel ou não está fiel? Se a gente for pelo rigor da lei, não. É possível tropeçar ou não é possível tropeçar? Ele dá evidências de que ele é alguém que apoia isso e só teve dificuldades em certos meses, ou ele é uma pessoa repetidas vezes negligente? Esses são critérios para a gente considerar quando a gente fala, ó, ele não está apto a participar do oficialato, porque ele é negligente repetidas vezes. Então, o conselho vai ter que decidir coisas que são muito mais de avaliação subjetiva, e talvez crie regras, mas ele tem que tomar cuidado com as regras, porque as regras podem virar um legalismo. Então, assim, irmão A fez 10 de 12 e o irmão B fez 9 de 12. Desculpa, querido, nota de corte é 10, você 9 não está apto. Tá vendo como é difícil? A gente pode virar legalista. Então, nós teremos que conversar sobre isso. 10 ou 10 não pode, tem que ser 12. A gente deixa uma vez, 11 de 12 meses, né? Qualquer que seja a regra, a gente pode se tornar legalista nesse cuidado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, não é? Outra coisa, falar sobre ofertas é bíblico, mas quando a gente fala de ofertas mais do que outras coisas, Marlon, o nosso coração está em finanças. Aí mostra uma idolatria da liderança da igreja. Se as pessoas ouvem a gente mais falando de ofertas do que falando, por exemplo, de coisas essenciais do Evangelho de Cristo, daquilo que Deus fez, aí perceba como isso é legalismo. Porque quando eu falo mais de ofertas do que eu falo daquilo que Deus fez em Cristo, eu estou falando mais do seu dever do que daquilo que Deus fez por você. Isso não é bom. Isso é sinal de falta de saúde na igreja. Porque eu tenho que ouvir mais, não é que eu não deva ouvir sobre participar do sustento da igreja, eu tenho que ouvir isso. Mas se eu ouço muito sobre finança, então essa é uma igreja legalista. Ela está mais preocupada com o que eu faço por Deus do que aquilo que Deus fez por mim. Tem alguma coisa não saudável na prática dessa igreja, que reflete a sua teologia. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro, e eu estou dando algumas diretrizes bem rápidas para a gente entender que tem coisas que pertencem à nossa prudência cristã, ao discernimento. Participar do sustento da igreja é bíblico. Nossa Constituição tem normas. E agora a gente vai entender a aplicabilidade dessas normas com prudência cristã. Então, ficar falando o tempo todo pode ser legalismo. Ou dizer que quem contribuiu 11 de 12 pode, quem contribuiu 10 de 12 não pode, também pode ser legalismo. A gente vai ter que conversar com cuidado sobre isso, para que a gente leve o princípio a sério sem criar mandamentos de homens, que é o que o capítulo 20 trabalha. Tá bom? Acho que é suficiente. Ok. Tá joia. Irmãos, prazer estar com vocês. Obrigado, Wayne. Até mais.